Sabe, muita gente tem em casa equipamentos superpotentes, computadores, câmeras de segurança, às vezes até servidores pessoais. Só que aí vem o problema: tentar acessar tudo isso quando a gente não está em casa. É como tentar encontrar uma casa que muda de endereço todo o santo dia. É frustrante, né? Pois é, hoje a gente vai entender direitinho qual é a solução para esse problema. E para a gente desvendar essa solução, o nosso caminho vai ser bem simples. Primeiro, a gente vai entender bem a fundo esse problema do endereço que muda. Depois, vamos dar uma olhada no que é a lista telefônica da internet e como ela funciona. Aí, a gente descobre a mágica por trás da atualização automática, vê o que dá para fazer com essa tecnologia e, no final, como tudo isso pode transformar a nossa casa na nossa própria nuvem pessoal. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa pensar o seguinte: todo e qualquer dispositivo que se conecta na internet precisa ter um endereço. É, igualzinho uma casa que precisa de um endereço para receber cartas, encomendas, é por esse endereço que os dados sabem para onde ir. E no mundo da internet, esse endereço tem um nome específico, é o chamado endereço IP. Basicamente, é uma sequência única de números que identifica o seu computador, o seu celular, qualquer coisa que esteja conectada na rede. Para ficar fácil de entender, pode pensar nele como se fosse a combinação de CEP, rua e número da sua casa, só que, claro, para o mundo digital. Bom, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Diferente do endereço da nossa casa, que é sempre o mesmo, a maioria dos provedores de internet nos dá o que a gente chama de endereço IP dinâmico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele muda de tempos em tempos. Pensa assim, os provedores têm um monte de endereços disponíveis e eles meio que nos emprestam um deles só por um tempo. Agora, imagina só a confusão que seria se o endereço da sua casa mudasse toda semana. Ou pior, todo dia, sem nenhum aviso. Como é que as entregas iam chegar? Como os amigos iriam te visitar? Pois é exatamente essa dificuldade que a gente enfrenta quando tenta se conectar a um aparelho que tem um IP dinâmico. Então, vamos supor que hoje o endereço IP da sua casa seja esse aqui. Se você está na rua e quer ver as imagens da sua câmera de segurança, o seu celular vai tentar se conectar exatamente com esse número. Só que aí, amanhã, quem sabe, depois que o roteador reiniciar, ou simplesmente porque o tempo passou, o seu provedor pode te dar um endereço completamente novo. E aquele antigo? Já era, não leva mais a lugar nenhum. A conexão simplesmente se perde. E esse é o grande problema que a gente precisa resolver. Mas, felizmente, a internet já tem um sistema super inteligente para evitar que a gente precise ficar decorando esses números todos complicados. Funciona como se fosse uma grande lista telefônica. Pensa bem, ninguém fica digitando uma sequência gigante de números para entrar num site, né? A gente usa nomes fáceis de lembrar, tipo meusite.com. É muito mais prático, muito mais humano, e é justamente por isso que a gente precisa de um sistema que faça essa tradução. E esse tradutor se chama DNS, que significa Sistema de Nomes de Domínio. Ele é, literalmente, a lista telefônica gigantesca da internet. Quando a gente digita o nome de um site, o DNS vai lá, procura o endereço IP daquele nome e avisa o nosso computador para onde ele tem que ir. E aí a gente chega no ponto principal. Se a nossa lista telefônica, o DNS, diz que a nossa casa está em um endereço, mas o nosso provedor de internet já trocou esse endereço, pronto. A lista fica desatualizada na mesma hora. E a conexão, claro, falha. Só que a tecnologia, por sorte, tem uma solução bem elegante para isso. Existe um sistema que consegue manter essa lista telefônica sempre atualizada. E o melhor, de forma totalmente automática. Esse sistema se chama DNS dinâmico, ou, para encurtar, DDNS. O DDNS, basicamente, é um serviço muito inteligente. O trabalho dele é ficar de olho no seu endereço IP. No exato segundo em que ele percebe que houve uma mudança, ele corre e avisa a lista telefônica da internet, atualizando a informação, olha, quase que na mesma hora. O processo é simples, mas é genial. Funciona assim. Primeiro, seu provedor de internet troca o seu IP. Aí, um programinha pequeno, que a gente chama de cliente, que fica rodando lá no seu roteador ou no computador, percebe essa mudança. Na mesma hora, ele avisa o serviço de DDNS, que vai lá e atualiza o seu registro na lista telefônica com o novo endereço. E o melhor, tudo isso acontece em questão de segundos, sem que a gente precise fazer absolutamente nada. E qual é o resultado final disso tudo? É que não importa quantas vezes o seu endereço IP mude, aquele nome que você escolheu, tipo minhacasa.ddns.net, vai apontar sempre para o lugar certo.
É como dar um endereço fixo para uma casa que, na verdade, não para de se mover. Beleza, a gente já entendeu como a tecnologia funciona. Mas a grande pergunta é: tá, e para que isso serve no dia a dia? Por que alguém iria querer ter um endereço fixo para sua casa na internet? Olha, as possibilidades são bem mais interessantes do que parece. Vamos ver alguns exemplos práticos. Com o DDNs, dá para acessar as câmeras de segurança de casa de qualquer lugar do mundo. Dá para ter um site ou um blog hospedado no seu próprio computador. Dá para criar um servidor de arquivos pessoal, tipo uma nuvem só sua, um Dropbox particular. Dá até para montar um servidor de jogos só para a turma, ou acessar a área de trabalho do computador de casa, como se estivesse lá, sentado na frente dele. No fim das contas, o que a gente está descrevendo aqui vai muito além de uma simples facilidade técnica. Tem a ver com retomar o controle do nosso mundo digital, ter o controle dos nossos próprios dados, dos nossos serviços. Essa ideia mostra bem essa mudança de perspectiva. A sua rede de casa deixa de ser só um lugar para consumir internet e passa a ser também um servidor pessoal, ativo, que está sob o seu controle. É o seu pedacinho da internet, funcionando do seu jeito, com as suas regras. E isso tudo nos traz para a pergunta final. Agora que a gente sabe que é possível ter um endereço fixo e confiável para nossa casa no mundo digital, as possibilidades são limitadas só pela nossa criatividade. O que dá para criar nesse espaço que agora é nosso?